Oi pessoal, bem-vindos à nossa videoaula. O tema da nossa aula é: o que é mediana? Como que eu faço para encontrar? E é sobre geometria analítica. Então, primeiro passo, vamos lá observar um triângulo. Pode ser um triângulo qualquer. Então, nós temos as coordenadas dos seus vértices. Primeiro passo para encontrar a mediana é determinar qual é a coordenada do ponto médio desses segmentos. Então, eu vou calcular a coordenada do ponto médio do segmento AB, do segmento BC e do segmento CA. Observem aqui os pontinhos em preto no nosso desenho. Depois que a gente encontrou as coordenadas do ponto médio, vem o segundo passo, que aí sim a gente vai estar calculando a mediana. Ela é a distância entre o ponto médio do segmento ao vértice oposto. Então, eu quero encontrar a mediana de A até D. O D é o ponto médio do segmento BC e eu vou calcular a distância dele até o vértice A. Mas também eu tenho a mediana do ponto E até o vértice E, que seria a mediana de BE. E ainda a mediana do ponto G até o C. O ponto G é o ponto médio de BA e a mediana é a distância desse ponto até o vértice C. Então, recapitulando, o que é mediana? É a distância entre o ponto médio do segmento ao vértice oposto. Então, vamos a um exemplo. Os pontos A, B, C são vértices de um triângulo. Determine o comprimento da mediana AM. Nesse caso, nós não vamos calcular as três, nós vamos calcular só do vértice A ao ponto médio do seu segmento oposto. Então, observem o desenho desse triângulo aí. Então, a gente tem aqui, ó, o ponto A. Eu quero a mediana AM, então eu vou calcular a distância desse ponto A até o ponto médio desse segmento BC. Reforçando, distância do ponto médio ao vértice oposto. Então, o vértice oposto é o A. E quem é o segmento que está de frente para ele? É o BC. Então, vamos lá. Primeiro passo, encontrar então o ponto médio de CB. Achando o x do ponto médio, fazendo as substituições então do x do C com o x do B. Olha a coordenada B e C aqui. Então, a gente vai pegar menos 2 com menos 4, dividido por 2, menos 6 dividido por 2, menos 3. Y do ponto médio. Vou pegar o y do B, 1, e o y do C, 5. Então, 1 mais 5 dividido por 2, que é 6. 6 dividido por 2, 3. Pois bem, encontramos o ponto médio do segmento BC. Agora, no segundo passo, a gente vai calcular a distância, que é a mediana desse segmento. Então, regrinha da distância. Raiz quadrada do xm menos o xa ao quadrado, mais o ym menos o ya ao quadrado. Fazendo as substituições, então, a gente vai ter que a distância de MA é a raiz de menos 3 com menos 2 ao quadrado, mais 3 menos o menos 4 ao quadrado. Realizando as operações dentro dos parênteses, menos 5 ao quadrado mais 7 ao quadrado, resolvendo as potências, distância de MA é igual a raiz de 25 mais 49, e somando, enfim, temos que a distância de MA é a raiz de 74. Raiz de 74 não tem raiz exata e não dá para decompor, só encontrar o valor aproximado dessa raiz, mas que nessa situação a gente pode deixar assim, raiz de 74. Certo, pessoal?
Espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.